Muito bem, meus amigos. Esse aqui é o Universo Maverick Visita. Estou aqui para abrir mais uma garagem, descobrir mais uma história muito interessante de Maverick. O Universo Maverick Visita é um conteúdo exclusivo de abertura de garagens, visitar os carros e conhecer as histórias dos carros e dos donos dos carros. Então, eu não vou fazer muita introdução agora, deixar um pouco de suspense, mas vocês vão gostar muito desse episódio, porque ele retrata um carro que é praticamente único. E ele existiu por causa de uma demanda muito específica. Então vamos conhecer, vamos ver se tem alguém em casa aqui já para nos receber. Opa, bom dia! Ô, meu amigo, bom dia, obrigado por me receber. Ó, que honraria ter essa pessoa importante aqui, hein, pô? Obrigado. Minha. Falei, gente, é difícil, Obrigado. Eu vou dizer uma coisa que vai ser meio difícil, assim, ó. Para quem não conhece, isso é difícil. Talvez esteja ganhando, não sabe quem eu sou. Portuga Tavares, um grande amigo, um conhecedor profundo de automóveis, não só da linha Ford, mas esse cara aqui hoje, vocês vão ver, ele vai dar uma aula e a gente vai abrir a garagem dele para ver um carro muito especial. Portuga, muito obrigado de coração por me receber aqui hoje. Eu me agradeço. Sinto honrado e confesso para vocês que eu estou preocupado, porque esse cara aqui, ele manja desse negócio de câmera, televisão, microfone, e eu estou aqui aprendendo ainda. Não, somos todos eternos aprendizes. Isso é uma grande verdade. Então, Portuga, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Vamos gravar esse episódio fantástico com o teu carro, que tem muita história legal. Obrigado. E eu estava dizendo aqui na abertura que esse teu carro, na verdade, ele existe por causa de uma demanda de mercado. E não porque as pessoas, porque a Ford queria fazer o carro nem nada. Aconteceu uma coisa muito específica lá naquela época que o carro apareceu no mercado, não foi isso? Pois é, né? Naquela época as montadoras, os fabricantes de automóveis viam um jeito de vender carro na competição. Isso. Né? Então era uma, vamos dizer assim, uma competição de mercado além da competição de pistas. Já ficou a dica para vocês que a conversa de hoje tem a ver com o carro do dia a dia, o carro que você comprava para passear com sua família, para viajar, para ir para o supermercado, e também tem a ver com o carro que fez muito sucesso nas pistas de corrida. Porque como os americanos gostavam muito de falar, e falam, acho que até hoje, né? Corra no domingo, vença no domingo e venda na segunda, né? Bora lá conhecer essa história e abrir essa garagem. Já estamos posicionados aqui na frente da garagem do Portuga. Opa. Não que a gente estivesse muito longe antes, né? A gente só deu os passos para cá, porque agora a gente já está deixando vocês enxergarem um pouquinho, olha, só um pouquinho. Pronto, já fecha de novo. Isso aqui é para deixar vocês com gostinho de quero mais. Muito bem. Já deu para ver que é azul. Já sabemos que é um Maverick. Vamos abrir essa garagem, dar uma olhada? Vamos sim. Posso te ajudar? Opa, ajuda aí que o portão é velho, ele é meio emperrado. E aqui então a gente abre a garagem e agora aparece, olha só que maravilha, um belíssimo azul. Portela. Azul Portela. Já deu para ver que tem os faróis amarelos, os faróis de milha amarelos, tem o emblema do GT, o que me faz entender que é um GT. Não, não é um GT. Olha só. Ele é um Super. Perfeito. Aliás, quando eu fui comprar esse carro, o cara pedia preço de GT, anunciava como GT, e a hora que eu fui ver o carro, ali perto do teu condado, ali, até perto de onde você mora, a hora que eu cheguei lá e vi o carro com os pneus G800 ainda, cheio de... Eu falei, puxa, que carro legal. A hora que eu abri a porta para olhar a plaqueta, eu falei, não é um GT, é um Super. E comentei isso com o dono do carro. E, quer dizer, a gente conversou várias coisas. Claro. Eu falei, o carro é lindo, é maravilhoso, tá? Mas ele não é um GT, o senhor anunciou como GT. Tá? E ele falou, não, mas meu pai pegou do primeiro dono do carro em 78, o carro é 75, o carro é sim um GT. Eu falei, não é, e conversa vai, conversa vem. Essa conversa evoluiu ao longo de um bom tempo, alguns meses, e até que um dia ele falou, eu vou te provar que o carro é GT, vem cá. Esse carro tinha um carburador do GT. Eu falei, não, mas o carburador do GT é o mesmo. O carburador, ele, não, nos anos 80, com a gasolina cara, meu pai pegou e colocou o carburador do Maverick normal. Eu falei, não, mas o GT é o carburador. Bom, papo vai, papo vem. A gente escuta tanta história, isso é do GT, isso é só do GT, agora tem mais essa. O carburador era só do GT. E aí ele essa é novidade para mim. Ele pegou e mostrou as peças. Aqui, ó. Aí tinha um coletor de admissão Edelbrook, de um jeito que eu não conhecia. Um carburador Holley, também, você via que era de concepção antiga e tal. Eu falei, pô, mas Edelbrook, Holley.
Aí isso começou a soar estranho. Eu falei assim, deve ser alguém que adaptou, vai ver que o primeiro dono adaptou, porque, né? E quem curte carro antigo, quando começa a juntar essas pecinhas, os arquivos aqui, o cérebro da gente começa a juntar, onde é que eu já vi isso, o que isso faz sentido, isso não faz sentido, isso tinha em tal carro, não tinha. A gente começa a tentar achar a solução daquele quebra-cabeça, né? Aí eu lembro que eu falei com um amigo meu, o Paul, autor do livro do Maverick, falei, poxa, olha, isso, tinha que vir Motorcraft. Não, meu amigo, você tá, olha a página tal do livro, você vai ver isso. Conversei aí com o Juninho, conversei com o Alexandre Mesquita, conversei com o Adonis, fui conversando com pessoas que têm informação para ajudar. Que sabem mais do que eu, que podem me ensinar. E aí começamos a ver as coisas da época, as reportagens e tudo mais. Realmente saía com aquele Edelbrook 4FB, com aquele Holley 4776 e tal. Eu falei, pô, peraí, tem coisa. Tem coisa aí. Tem coisa aí, né, nesse carro. Voltei a falar com o cara, e aí eu falei, pô, deixa eu olhar melhor. Já estava amigo dele, né? Nisso eu já estava amigo. Na hora que eu abro o porta-mala do carro, embaixo do pneu, entre o pneu e embaixo da forração do porta-mala, uma pasta com um monte de notas fiscais. Pronto. E entre elas a nota fiscal. A gente gosta dessas coisas. Do vidro colocado em 78 pela Renome, tinha a nota fiscal do ar-condicionado que foi comprado na Sears por uma fortuna, nota fiscal do rodão, onde constavam os faróis amarelos, a roda de óleo e palita, buzina, fian, antena, trufe, e tinha a nota fiscal do carro, constando que ele era um super, com pintura metálica, e o kit de competição LAG, que é o tal do kit quadrijet, Luiz Antônio Greco. LAG, Luiz Antônio Greco, que era o kit de competição, ou seja... Você encontrou uma pérola dos Mavericks, você encontrou o... Pois é, o quadrijet, que eu não conhecia, ao vivo. Gente, o Maverick Quadrijet, a gente vai contar todos os detalhes e vai mostrar todos os detalhes para vocês também, mas ele é realmente um capítulo à parte na história do automobilismo, das pistas e da história do carro do dia a dia. Muito legal você ter encontrado isso. Pois é, e aí no primeiro momento eu até pensei, putz, então é pegar esse carro, voltar ele para a configuração Super e vamos ter um carro bastante original. Esse foi o pensamento inicial. Foi o pensamento inicial. Só que aí tinha uma segunda nota fiscal com o carro com 3 meses, na mesma concessionária CIA Santo Amaro, caracterização interna e externa GT. Pronto. Aí eu comecei a falar com algumas pessoas. Falei com o Badolato, falei com o Lincoln, presidente do Chrysler Club, falei com o Tonhão Ribeiro, que também tem alguns Mavericks. Grande abraço, querida família V8. E aí todo mundo, pelo amor de Deus, você não vai tirar essas faixas, pelo amor de Deus, você não vai, não sei o que. Aí o dono do carro me mandou fotos dele criança na frente do carro na praia. Imagina, esse carro estava na beira do bar, ali da praia. Naquela época era o carro de uso, né? E com as rodas, com os pneus que estavam no carro, com as faixas. Tem um amigo, o Lucas, que ele me falou, pô, mas você não sempre guardou um monte de acessórios antigos? Eu falei, eu tinha vontade de um dia ter um carro com acessório. Então eu fui guardando um monte de coisas que eu fui achando. Né? Então, aqueles encostos de cabeça, de colocar, de prender no carro. Que tinha aquela amarração, né? De cortininha, um monte de coisa. Um dia achar um carro... E fazer tudo isso lá dentro, um showroom ambulante. E aí ele me falou, agora você tem um carro legítimo, que foi feito mesmo, comprovado que foi feito na época, você vai desfazer? Aí eu falei, realmente, seria muita lusitanice da minha parte. Muito bem, vocês já perceberam que aqui o papo vai ser complexo. O papo vai ser técnico, o papo vai ser ponta firme, com muita informação. Muito bem, trouxemos o carro para fora um pouco, para já mostrar um pouco mais na luz do dia. Portuga, você que conhece esse carro melhor do que ninguém, vou te deixar à vontade para apresentar o carro, falar dos detalhes que tem no carro, o que você fez, enfim. Foi seu primeiro Maverick? Você já teve outro Maverick antes? Já tive antes, mas naquela época que não valia nada.
entrou por nada, saiu por menos ainda. Então, mas esse carro aqui praticamente eu não fiz nada. Entendi. Né? O que eu fiz nesse carro basicamente foi voltar o coletor de admissão e o quadrijet que estava nele. Certo. E aí você vê que até foi uma economia não muito inteligente, porque a pessoa tinha colocado o objet, e você vê que até deve ter sido uma peça nova na época e tudo, mas o comando continuava lá, o tucho mecânico continuava lá, a mola dupla de admissão. Não mudou muita coisa. O carro continuava beberrão e ruim de andar. Pois é. Mas, Portuga, obrigado. Conta a história dessa maravilhosa máquina que você tem aqui na garagem. Um representante de uma época, realmente um carro com pedigree, documentação que comprova o que ele realmente é. Conta os detalhes pra gente, eu vou te deixar à vontade aí. Obrigado. Bom, então esse carro, ele tem algumas coisas interessantes que chegou nele. Por exemplo, essas palhetas aqui aerodinâmicas, isso não tem nota, mas quando eu peguei o carro já estava. Uma coisa que particularmente não me agradava, ele tinha os faróis de milha brancos e estava com o farol amarelo cavalinho. Dentro das peças que eu tinha guardado para um dia, fazer um carro com acessórios, alguma coisa assim do meu gosto, eu tinha lentes originais CBE amarelas. Então, optei por voltar, por colocar as lentes amarelas. Uma outra coisa que não agradava, esse carro tem um retoque de pintura muito grande na traseira, e em algum momento, na mão do segundo dono, que foi de quem eu comprei, teve alguma pancada na traseira do carro e ele estava com as lanternas do fase 2. Então, por exemplo, na matéria do Felipe Bitu, na 4 rodas, eu tinha acabado de pegar o carro, ele ainda estava com as lanternas do fase 2. Eu voltei as lanternas do fase 1 e o segundo dono também, ele quis fazer na boa vontade dele um escapamento de aço inox, mas não foi muito feliz na confecção. Como eu tinha desses acessórios guardados 2 cadrões na caixa, eu falei, pô, tá aí o escapamento. Então eu fiz o escapamento, porque ninguém ia ter um carro equipado com o escapamentinho original, e fiz como a maioria dos Mavericks eram feitos, pelo menos aqui em São Paulo. Enquanto os Dodges eram um de cada lado, os Mavericks normalmente era só de um dos lados, só do lado direito, por conta de não fazer aquele desvio todo do tanque de combustível. Em resumo, você tinha praticamente uma concessionária, um departamento de peças das concessionárias dos anos 70 na sua casa. Olha, ainda tem bastante coisa lá. Ainda tem bastante coisa que eu até penso em me desfazer para livrar espaço, mas fico com dó. E eu fico até pensando, de repente isso aqui está ocupando espaço, mas ao mesmo tempo eu falo, pô, mas quem sabe aparece algum carro para fazer um tributo, alguma coisa legal. Daquilo, né? Eu lembro do Padilha uma vez que ele falou o seguinte, ele falou, você tem um monte de peça guardada durante anos, décadas, aí você resolve se desfazer de um parafuso, você fala, chega, cansei de guardar esse parafuso. Na semana seguinte você vai precisar dele. Pois é, é isso mesmo. Falar um pouquinho do quadrijet em si, dos detalhes dele. Você já comentou de algumas coisas, como por exemplo os faróis amarelos, tanto o farol do carro quanto o farol de milha, que eu considero que ficou muito legal. E sei lá, no azul, para mim, combinou demais. Eu achei que ficou bem interessante mesmo. Eu particularmente gosto mais de carros esportivos amarelo, laranja, vermelho. Acho cores quentes mais legais. Mas é incrível que o Azul Portela, ele exerce, na turma de Maverick, ele exerce um fascínio que eu não conhecia. É verdade. Porque todo mundo, é o Azul Portela, é o Azul Portela. Eu, poxa vida, eu acho tão mais legal laranja 750. Mandarim. Amarelo Indianópolis. Acho muito mais legal. Bom, esse carro aqui, o que acabou também dando dó depois que depois que várias pessoas que conhecem muito me fizeram desistir da ideia de voltar ele para a aparência de um Super, coisas que acabaram, acabei permitindo. Se a gente pega travinhas de capô, são originais Ford, o suporte do farol de milha, o gabarito das faixas, que parte delas pintada, parte delas adesivada, tudo isso
original do carro, né? E as rodas, eu particularmente sempre achei muito bonita algumas rodas de época. E aí o conjunto me agradava muito. E você tá com rodas esportivas da época aqui, que são as Jolie, né? São as Jolie, tala larga, tem nota fiscal, estão escritas na nota fiscal do rodão. E esse carro tinha os pneus G800. Eu acabei comprando pneus novos, porque um dia eu fui para o trabalho com o carro, começou a chover, aquela história. A gente sabe que o pneu não tá bom, mas deixa porque é bonito, é da época. Eu vou usar só na cidade, devagarzinho no trânsito. Tava chovendo e eu senti que o carro, para sair, ele desgarrava, para frear, ele não segurava. Então eu optei por esses BF, porque eles têm um desenho mais próximo do antigo, e tem as letrinhas brancas, tem o charminho da letrinha branca, tal. Até pensei num oval old, mas o índice de velocidade dele é muito baixo. Eu tenho medo, de repente, do diabinho sentar no ombro. Acelera, acelera, acelera. E fala, vai. Vai que dá. Mas o Quadrijet, o Maverick, no caso, o Quadrijet, surgiu dentro de um contexto dos anos 70 de uma briga mercadológica das três grandes na época no Brasil, eram a Chrysler com o Dodge, a GM com o Opala e a Ford com o Maverick. Até essa briga, entre aspas, a gente fala de briga porque era uma briga de mercado. Agora a briga é deles, né? Não é nossa. Sim, então, claro. Tem pessoal que fica criticando um carro ou outro. Gente, essa briga era deles, a gente curte os carros velhos. É assim que tem que ser. Exatamente. E aí, para as pistas, os três foram, né? A famosa Turismo 5000 e outras categorias, né? E a gente volta na época dos anos 70 com aquela briga de mercado Dodge, Maverick e Opala. E isso foi para as pistas. Turismo 5000, Divisão 1, enfim, várias divisões aí na época correndo. O Opala e o Maverick, sim, que protagonizaram os melhores pegas naquela época. Sim. O Opala com os 6 cilindros e o Maverick com o V8. Apesar do Maverick ter um motor um pouco mais forte, a relação peso-potência dava uma favorecida no Exatamente. Então, com isso, os Opalas acabavam conseguindo ter uma certa vantagem em alguns momentos na pista, principalmente nas curvas e nas retomadas. E o Maverick deslanchava nas retas e ia embora por causa do motorzão. Pois é, nos anos 70 as competições ainda eram uma ferramenta de marketing muito grande. Então, a equipe Willys, que depois virou a equipe Ford, ela estava submetida ao departamento de marketing da empresa. E com a chegada do Maverick, foi colocado pelo Salles, que era o grande presidente de marketing, não era nem diretor de marketing, ele era presidente de marketing da Ford, foi colocado de que o carro tinha que chegar ganhando competição. E chegou bem, logo na primeira competição que participou, ganhou, não foi uma vitória assim avassaladora, foi apertada, mas ganhou do Opala. Já começou a reverter os resultados. Já começou, até então o Opala era o rei da pista, o Maverick começou a galgar o espaço dele. E durante 73, né, o ano de lançamento do Maverick, ele foi levando isso até que o pessoal da GM falou, olha, nós temos uma receita pronta que vamos transformar o motor no 250S. Então, com pouca coisa, o motor ia ter mais giro, ia ganhar um pouco em torque, ia ganhar bastante em potência, ia ficar um motor mais elástico do que o 3800, e começaram a adotar essa receita. Bom, Opala passou a ganhar de novo. Foi aí que o Opala realmente fez a total diferença em cima do Maverick com esse 250S. Pois é. Aí chegaram na orelha do Luiz Antônio Greco, né, que era o chefe da equipe, e falou, não dá para ficar assim. Ele começou a estudar o que tinha pronto, porque a retomada tinha que ser logo, não tinha tempo de ensaiar. E existia esse kit pronto para os Mustangs norte-americanos. Então, que é esse coletor de admissão, que é da Edelbrook, que ele é baixinho, para poder caber embaixo do capô do Mustang, que tem basicamente a mesma altura do capô do Maverick. O Quadrijet 4776, com o segundo estágio mecânico. O comando de válvulas da Scandarian. Então, quer dizer, eles foram buscar no mercado o que tinha pronto. E a Ford Motorsport, vendia esse kit com esse monte de salada de peça dos outros lá, para equipar o Mustang.
E então eles trouxeram a receita pronta e deu resultado. Quer dizer, ia funcionar com o Mustang lá, ia funcionar com o Maverick aqui, porque é o mesmo carro. É a mesma mecânica, exatamente. Mecanicamente estamos falando do mesmo automóvel. É. Então, supostamente, foram 1000 kits ao preço estratosférico de 20% do valor do automóvel 0 km. Então, quer dizer, mas mercadologicamente é bom? Não, a ideia deles nem era vender, mas ter para vender, porque uma vez estando disponível para o público, poderia participar das competições. Correto. Porque tinha que ser o carro de rua. Era a legislação na categoria que eles corriam, divisão 1. Isso. A legislação dizia que os carros tinham que ser o mais próximos possível daqueles carros que um público comum poderia encontrar na concessionária. Então, se colocasse, claro, com todos os itens de segurança, alívio de peso, etc, etc, mas tecnicamente falando, assim, você pega um carro da concessionária, faz as alterações e leva para a pista. Teoricamente era isso. Exatamente. Né? Quer dizer, o carro que estivesse disponível para qualquer um ter, poderia participar das corridas que eram divididas, divisão 1, 2 e 3, sendo a divisão 1 o carro de mercado, né, o stock car, o carro que existia à venda na concessionária, divisão 2 e 3 com graus de preparação diferentes, sendo que divisão 3 aí o céu é o limite, e aí a gente tem o Bertha Hollywood, aí a gente tem carros que são verdadeiros protótipos, né? Exatamente. Extrapolam o limite do que o automóvel foi concebido. E esse limite de 1000 kits era o mínimo que a legislação exigia, a legislação de corridas, exigia para homologar, ou seja, para autorizar aquela transformação no carro na pista. Então, por isso que a Ford colocou aí ao mercado, como você comentou, em teoria 1000 kits, porque a gente não tem como comprovar se foram realmente vendidos os 1000 kits ou não, mas foi oficializado que estariam disponíveis 1000 kits. E era interessante também que as pessoas podiam comprar esse kit de diversas maneiras, né? Elas podiam comprar o kit na própria LAG, Luiz Antônio Greco, que era o chefe da equipe, ele fazia a preparação, podia encomendar na concessionária porque o carro já viesse de fábrica com isso, ou podia pedir já comprar na Ford, na concessionária sempre, que a gente fala Ford, mas é via concessionária, claro, né? Podia comprar um motor já com o kit instalado. Então existiam essas 3 opções, mas mesmo assim, eu acredito que não conseguiram vender os 1000 kits, não. Olha, eu também acredito que esses 1000 kits não foram vendidos, porque temos amigos né, que compraram peças 0 km em estoque antigo de concessionárias. Então, ou eles deram muita sorte de achar os únicos que ficaram encalhados, ou realmente tinha uma demanda aí ocupando espaço nas prateleiras. E é interessante que o kit quadrijet a gente pensa, mas é um kit de competição. Então ele era disponível só para o GT, ou só para o V8 que tivesse com o câmbio de 4 marchas. Não, ele era disponível por 2 portas, por 4 portas, por automático, por 3 marchas, por 4 marchas. Sendo V8, podia receber o kit. Inclusive, era enfatizado isso em propaganda e em algumas matérias de revistas especializadas, foi enfatizado isso. Basta ser V8, pode ter o kit instalado. E você sabe me dizer se teve alguma alteração na parte de freios? Porque nós estamos falando para o carro andar mais. Só que carro que anda mais tem que parar mais. Olha, aqui continua o sistema original, sem hidrovácuo, com as pinças originais, com o tambor traseiro ainda original da primeira fase. É aquela história, né? É bem filosofia de carro americano. Bota um big block, bota um motorzão, bota a cilindrada maior, mas freio não é uma das virtudes de carro de origem norte-americana, não. Esse aqui, embora seja brazuca, ele tá bebendo na fonte. Tá bebendo na fonte. Eu comento isso porque é interessante a gente lembrar exatamente isso. O foco era a potência e a aceleração, enfim, era o resultado de corrida. O resto era o piloto que se vire, né? Exatamente, era muito trazer o carro no braço conforme dava. Então, quando a gente conversa com Bird Clemente, primeiro piloto oficial do Brasil, com Bob Sharp, que andou com Maverick Quadrijet, quando a gente conversa com uma dessas pessoas que conduziram o carro na pista, para eles estão falando de uma maneira muito normal. Mas o Bird, inclusive, que você está comentando,
figura fantástica, foi o primeiro piloto profissional, né, do Brasil, porque até então eram todos amadores, foi o primeiro a receber salário, né? Carteira assinada. Carteira assinada como piloto, oh, sonho isso, hein? É. E ele também foi um dos primeiros, se não o primeiro a correr de Maverick. Exatamente. O Beard, ele correu bastante de Maverick pela equipe Ford, sim, que depois virou Mercantil Finasa. Você está com esse carro desde quando? Esse carro eu peguei, se eu não me engano, em janeiro de 2017. Eu comecei a namorar esse carro em 2015. Então ele estava numa garagem, numa grande casa. Era pouquíssimo rodado. O carro, tanto é que os pneus ainda eram os G800 instalados lá nos anos 70. Muita coisa do carro ainda estava preservado. Então, por sorte, é um carro que eu não precisei fazer nada ao que se diga de uma reforma, ou restauração, ou coisa do tipo. Então, e você usa ele no dia a dia também? Ou é mais para passeio, de eventos? Olha, no dia a dia não, mas eu gosto de deixar os carros aptos a funcionar. Eu não tenho carro normal, eu só tenho carro antigo, né? Muito bom, Portuga, muito obrigado. Você deu um panorama geral do cenário dos anos 70, falou bastante como é que esse carro surgiu, deu para perceber por que esse carro é tão especial, né, gente? Ele é realmente um representante de uma época dos anos 70, mas mais do que isso, ele é representante de um momento muito específico da indústria e das pistas, né? Por que esse carro existe? Como a gente comentou no vídeo, é muito legal ver ele preservado. Vamos dar uma volta com ele agora, então? Vamos sim, vamos ver se funciona direitinho, né? Vamos ver esse carro rodando um pouco agora. Agora a gente vai ver um pouco desse Maverick Quadrijet. Rodando um pouquinho aqui pelas ruas. Que coisa fantástica de ver isso. Eu vim visitar o Quadrijet com o Graber. Agora, nesse momento, a gente vai começar a apresentar para vocês o vídeo dos detalhes. Então, aqui na frente, Portuga, como você comentou, né? Os faróis de lente amarela. Os cavalinhos, se vier, né? Os cavalinhos da de cavalinhos, biodo. Os grampos. E você manteve aqui, então, o emblema do GT. Sim. Conforme você explicou no início da nossa apresentação. Cheguei a comprar todos os emblemas do Super, estão guardados em casa, os laterais, dianteiro, tudo, mas fui voto vencido. E eu fico feliz que você foi voto vencido, porque você está mantendo esse carro do jeito que ele era para ser um Quadrijet, do jeito que ele nasceu, praticamente. Você falou que foram o quê? 3 meses, né? 3 meses a caracterização. Nascia Santo Amaro, que é de onde ele saiu. E aí, então? A faixa 302 V8. E essas são as rodas. As rodas Jolly, né? Olha só. A roda Jolly. A Ital Magnésio tem só marcado no centro, Ital Magnésio, e na parte de dentro do palito. A Jolly tem aqui e tem aqui também, a Jolly. Olha então só. A Jolly original, ela tem tanto nessa parte mais feia da roda miolo aqui, do miolo, quanto a no calotinha. Copinho, E é interessante você comentar desse emblema da Jolly, porque eu estou vendo aqui também tem essa bandeira quadriculada, e Ital Magnésio também tinha o desenho também da bandeira, só que era maior, né? Ocupava 50% exatamente, Caracterização lateral aqui da faixa e dos emblemas, seguindo até o painel traseiro. Aqui vai ficar mais bonito a gente mostrar, porque olha, você conseguiu parar direitinho, olha o que eu estou falando. Milimetricamente programado. Portuga falou para mim que ia fazer isso, estacionar com o Jolly na posição correta. Antena Trufe. Antena Trufe. E funciona essa antena Trufe? Funciona. Liga lá pra gente. Opa, vamos lá. Olha só, olha que diversão. E a antena vai ganhando seu espaço. E ela vai alto, hein? Ela vai alto. Que legal. Pode baixar, Portuga. Olha aí. Tem a recolhida.
Que legal de ver isso, hein? Depois, isso chegou até os anos 80, essa moda de colocar na traseira. É verdade, né? E o painel traseiro que você então trouxe de volta as lanternas do fase 1, que é o ano dele. Isso. Coloquei os cadrões. Vamos ver se a gente consegue então, se a gente olhar na matéria da 4 rodas, ainda está um escapamento que não foi muito feliz. Era feito em aço inox, mas não era bem feito. Dá para ver direitinho. E eu tinha os cadrões. Que legal. Na caixa, guardados. Que era do seu estoque pessoal. Então, eu coloquei. Tavares Auto Parts. E aí a gente vai então dar uma olhada na parte interna. Os vidros colocados na Renome. Olha. Então ainda estão com os adesivos. Aqui vinha escrito verde, né? Okay. É que o tempo já apagou. Já apagou um pouquinho, mas ainda tem um pouco aqui de blindex aqui ainda. E a parte interna, podemos abrir? Claro, por favor, abra você. Dá licença, olha só, muito obrigado. A gente só mexe no carro antigo quando o proprietário permite. Correto? Sim, mas você tem toda a permissão. Muito obrigado. Olha o volante do Super, que também fazia parte, o mesmo volante do GT, do início de carreira, digamos assim. Contagiros Smith, que embora não tenha nota fiscal, você vê que ele é antigo e já estava, não foi eu que coloquei no carro. Não é o modelo do Contagiros original do Maverick GT, mas é um Contagiros da época. Provavelmente porque não quiseram trocar a coluna de direção, já que no GT tem aquele pinguelinho. Encaixe, né? Exatamente. O ar-condicionado. Comprado na Sears, custou 1/3 do valor do carro, é um absurdo. O cara que comprou isso aí, eu não sei. Ou seja, só em acessório aqui você já tem mais meio Maverick, tem mais meio carro. Kit quadrijet custava 20%, esse aqui mais 30%. Tenho que agradecer ao primeiro proprietário que investiu essa grana. Você comprou um Maverick e ganhou 1,5. E aqui você botou esse som também bem característico. Coloquei um KP500 porque o segundo dono tinha colocado no nicho original do carro um CD. Aí você colocou de volta. Como era uma coisa nova, eu voltei ao rádio original que eu já tinha. Por sorte ele não fez nenhum corte, nem nada. E coloquei o KP500, que era particularmente um rádio que eu acho bonito e tenho guardado da época que ainda dava para comprar esses rádios. Sim. E aqui é interessante a gente comentar. Olha a prova de que esse carro é um Super. Você tem o borrachão no assoalho, né? Porque os outros vinham com o carpete. Sim, vinha carpetado. Então é bem interessante, olha. Muito legal. Esses são os aspectos gerais aí do Maverick, então. Quadrijet 7.5 do Portuga. E a gente vai dar uma olhada no quê? O que o pessoal gosta de ver agora nessa hora? Pronto. E porque não dá para não filmar o coração desta fera, certo, Portuga? Afinal de contas, a principal caracterização dele está embaixo do capô. É o que ele tem de diferente, né? É o que ele tem de mais diferente. Gente, Portuga, eu vou filmando e você vai apontando. Mas já estou vendo ali, olha lá. Então, coletor de admissão Delbruck, F4B. Olha isso. Você vê que ele é baixinho, então permite, a maioria das vezes que a gente vê um quadrijet no Maverick, a gente vê aquele olho de mosca, né? Aquele filtro olho de mosca, porque esse filtro acaba não cabendo no capô. E agora o Portuga vai tirar o filtro de ar para mostrar então a segunda parte visível, porque a terceira eu não vou pedir para você abrir o motor para mostrar o comando. Olha que bom, eu não trouxe a girafa para tirar o motor daqui, viu? Gente, nós ficamos devendo isso, tá? O Portuga promete que na próxima filmagem ele vai tirar o motor para mostrar o comando. E comando, tucho e mola de admissão dupla, né? E aqui nós temos então o Holley 4776, segundo estágio mecânico. Gente, imaginar que isso já tem 50 anos, hein? E funciona perfeitamente, porque vocês viram o carro andando, a gente não mudou nada para a filmagem. É exatamente isso, que legal. Então aqui você tem uma parte da pimenta desse carro, você já está vendo aqui o Holley, quadrijet, os coletores Edelbrock. O resto está escondido ali dentro, não tem como mostrar desta vez. Pois é, numa próxima a gente abre. Numa próxima a gente abre. E você tinha comentado das buzinas também, né? Esse carro tem buzina Fian. Os acessórios de época. Então ele tem a buzina original funcionando. Ok. E com o chaveamento você usa os dois estágios da Fian. Que ela é uma buzina tanto de estrada, né? Uma buzina alta de estrada.
E ela é uma buzina musical, vamos chamar assim, mas eu diria que é muito mais uma buzina de pipoqueiro do que musical. Porque, quer ver? Vamos ouvir, vai. Vamos ouvir essa buzina, porque fica falando que parece buzina de pipoqueiro, eu quero ouvir essa buzina. Original. A de estrada. E agora a de pipoqueiro. Muito legal ouvir essas buzinas. Nossa, passou um filme aqui na minha cabeça de lembrar dessas buzinas naquela época. Perguntou, foi me questionado sobre freio, ó. Tá aí, ó. Vamos lá. Não para melhor que o original, não. O original já tem a capacidade de estancar um tanto quanto questionável com os dias de hoje. Pois é. Portuga, é o seguinte, a gente viu já, conversou bastante, agora o pessoal quer ouvir o carro funcionando com o capô aberto. Opa! Agora a gente vai ouvir então o motor desse Maverick Quadrijet com o Cadron. Muito bem, Portuga, agora a gente vai fazer um monte de fotos e tudo mais desse carro maravilhoso e eu quero já encaminhar para o encerramento da nossa pauta, te agradecer muito por você ter dispensado esse seu tempo aí da sua agenda, que é corrida, gravações, trabalho e tudo mais, para receber aqui o Universo Maverick Visita, contando então a história deste carro raríssimo, super exclusivo, que tem uma participação muito importante na história do automobilismo, na história dos carros de uma forma geral e na história do Brasil também, porque esse carro realmente, o Quadrijet, nas pistas fez os concorrentes vão dizer que fez um estrago, pra gente a gente vai dizer que fez só coisa boa. Alegria, fez alegria. Agradeço muito o convite, pô, meu amigo de longa data, agradeço muito o convite, é uma honra estar com o carro, entre outros tantos carros com histórias maravilhosas que cada semana se mostra. Eu tenho acompanhado o trabalho, tenho gostado muito demais de ver cada história, relembrar cada história dos amigos, ver amigo com foto antiga mostrando de carro, ver outros contando a paixão, que no fundo a gente muda a cor do carro, a gente muda o modelo de carro, muda a marca de carro, mas a gente só gosta de uma coisa, carro. É isso mesmo. E é isso que nos une. É isso mesmo. E você, gostou desse vídeo? Siga, curta, compartilha, aperta o sininho, mostra para os amigos. Olha, nós estamos com esse material exclusivo para o YouTube. Você não vai ver esse vídeo em nenhum outro, é só para o YouTube. Mas a gente tem as nossas redes sociais, principalmente Universo Maverick, ali no Instagram e no YouTube. Então vai lá, acompanhe, conte para os amigos, porque o meu objetivo aqui é muito simples, é contar história de carro e história de dono de carro. Gente, esse foi então o Universo Maverick Visita, trazendo para vocês o Quadrijet 75 do Portuga Tavares.